estudantes e apresentações culturais e a caminhada ecológica. Realização simultânea de educação de tecnologia, eu vi que eles estavam organizando. Vamos agora ao inclusivo. Projeto de lei número 23 de 2019, de autoria do vereador Milton Senhorim, estabelece um programa para corrigir o déficit de pavimentação de vias públicas de saneamento no município de Belo Jardim e Gaúcho. Muito do café. O pessoal é muito. Não pode parar no cara. Eu já ando fazer o pessoal é muito ridículo nesse sentido, entendeu? Isso eu não concordo. É que realmente faz expor, entendeu? Convidamos o senhor Douglas Guilherme, ele que ganhou a menção honrosa da OBMEC, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que ocorreu no ano passado. Ele representou a escola Luísa Leopoldina do distrito de Chucuru, e o professor Joaquim Batista também se faz presente. Bom, agradeço o convite do René, e a todos também. Quero parabenizar meu aluno Guilherme por ter feito essa façanha de ganhar o certificado da OBMEC, Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas. No ano passado, esse ano ele foi contemplado com o certificado da OBMEC. Obrigada pela presença de vocês. Projeto de lei 23, de autoria do vereador Milton Senhorim, emenda, estabelece cronograma para corrigir o déficit de pavimentação de vias públicas e de saneamento no município de Belo Jardim e outras providências. As comissões competentes. Projeto de lei número 24 de 2019, de autoria do vereador Gilvandro Estrela de Oliveira, emenda, denomina o sítio Lagoa da Chave, situado em nosso município, de Vila São Francisco de Assis e da outras providências. Caminhado para as comissões. Projeto de lei número 25 de 2019, de autoria da vereadora Maria da Paz, autora do projeto, solicitou que o mesmo fosse retirado da pauta, senhor presidente. Projeto de resolução. Caminhado todos os projetos de lei que estão pautados para as comissões. Projeto de resolução número 2, de autoria do vereador Bruno Galvão. Emenda. Adota o posicionamento. Esse projeto de resolução, senhor presidente, eu acredito que ele perde a eficácia, tendo em vista que o Senado aprovou ontem essa MP 871, né, que ela segue agora para a sanção presidencial, então eu acho que ela perde o efeito. Aqui, e a questão que tem sobre a posição nossa em relação à PEC da 06/2019, da reforma da Previdência, a gente já encaminhou um documento aqui, oriundo da reforma da audiência pública que nós tivemos aqui, então eu acho que isso perde o efeito, então peço que seja arquivado. Como já foi pautado e entrou para as comissões, já estou com o parecer das comissões lá mesmo e dó, entendeu? Será arquivado. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2019, de autoria do vereador Bruno Galvão. Emenda. Concede medalha ao orgulho belo-jardinense ao senhor João Alberto Souza Nunes e garotas providências. Por
vereador Eduardo Bruno da Silva Galvão, no uso de suas atribuições legais, submete ao plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º, concede medalha ao Grupo Belo Jardinense ao senhor João Alberto Souza Nunes e cada uma das providências. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 4 de junho de 2019, Eduardo Bruno da Silva Galvão, vereador ao povo. Currículo do senhor João Alberto Souza Nunes. Ele é proprietário da Cachaçaria Tabocas. É casado, tem 2 filhos, engenheiro químico, reside no bairro Rainha Maciel. Começou a comercializar a cachaça Tabocas em 2016, com a capacidade de 33 litros ao dia. Hoje a cachaça se encontra em Arco Verde, Santa Cruz, Maracujá, Agrestina, Sanharó, Pesqueira, Vitória, Cavatá, Porto de Galinha, Recife, Tacaimbó, Doripipa, entre outros. Este é, portanto, o currículo do senhor João Alberto Souza Nunes. Já falou no currículo. Quer saber se o autor da proposição deseja fazer algumas considerações? Algum vereador? Em relação à proposição do agraciado, alguém deseja falar alguma coisa? Já que alguém não quer se pronunciar, eu submeto a votação. Solicito a primeira secretária fazer a chamada de acordo com a conveniência de convier. Levantei logo. Quem concordar depois eu não sei conta. Quem discordar, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Prossiga. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2019 concede medalha ao Grupo Belo Jardinense ao senhor Gilvan Pereira das Neves e da outras providências. O vereador Milton Senhorio, no uso de suas atribuições legais, submete ao plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º, concede medalha ao Grupo Belo Jardinense ao senhor Gilvan Pereira das Neves e da outras providências. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. E artigo 3º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 4 de junho de 2019. Vamos ao currículo do senhor Gilvan Pereira das Neves. Ele é solteiro, belo jardinense, publicitário e tem 30 anos de atuação no setor de beleza, trazendo sempre em primeira mão à nossa cidade todas as novidades do ramo e levando o nome de Belo Jardim e seus profissionais muito além dos limites da nossa terra. Com a palavra o vereador Lúcio. Nem o vereador? Não. Ou não? Com a palavra o vereador Lúcio. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, vereador da Paz, eu gostaria de parabenizar o vereador Milton Senhorio por apresentar nesta manhã a medalha do Belo Jardinense ao amigo Gilvan. Eu, particularmente, conheço o Gilvan desde a adolescência, é uma pessoa que tem uma história aqui em Belo Jardim, principalmente dedicada à sua profissão. A gente estava até brincando aqui, a vereadora da Paz, que ele consegue deixar todo mundo bonito. De fato, é um grande profissional, tem uma história dedicada à cidade como profissional na sua área de beleza. Particularmente, eu tenho uma história de gratidão a Gilvan. Eu gostaria até de dividir esse momento com vocês, pelo fato de, quando meu filho adoeceu, o Pedro, e não podia sair do hospital, Gilvan teve um grande gesto conosco, comigo e com minha família. Pedro precisava cortar o cabelo durante todo o período que passou internado e não podia sair do hospital. E aí nós tínhamos que driblar toda a estrutura que tinha de segurança para que Gilvan chegasse até o quarto do hospital para cortar o cabelo de Pedro. E ele se deslocou aqui do Belo Jardim para Recife, comprou lá todos os equipamentos para poder deixar Pedro bonito, que a gente saísse com ele do hospital, graças a Deus, bem. Então eu tenho uma eterna gratidão por esse gesto de Gilvan,
E não poderia, nessa manhã de hoje, ser concebida essa medalha uma pessoa ilustre. Eu não acredito aqui em Belo Jardim que não tem uma pessoa que não tem um apreço por Gilvan. Muito importante essa honraria, né, que hoje está sendo concedida a Gilvan. Eu até pediria os vereadores, né, que são mais próximos da sociedade, do povo, procurem realmente saber, porque tem pessoas que estão no nosso meio há muito tempo e nós não sabemos realmente se ele é um mulher jardinense ou não. Inclusive, quando o Nilton aqui falou que era Gilvan, eu fui muito amigo do pai dele, na época ainda criança. O pai dele era fiscal do Estado, na época, e a gente sempre, final de semana, tomava uma cerveja, batia papo, dona Vinha, mãe dele. Eu tinha eles como se fosse um mulher jardinense, então é muito oportuno esse momento que os outros vereadores procuram cascavilhar pessoas que estão com a gente, né? Pensa que é Belo Jardim e não é. Então, lá parabéns à excelência, é pedido. Tem uma medalha, não. A medalha ali. Não, medalha, o filho, exato. Mas nesse sentido, o valor que ele ele só um minutinho, senhor presidente. Na realidade, nosso amigo Gilvan, ele é natural da cidade de Calçados. O pai dele é belo-jardinense, a mãe dele é de Garanhuns, mas ele já recebeu o título de cidadão belo-jardinense nesta casa. E hoje nós estamos, se a casa se entender, acredito que entenderá, concedendo a medalha orgulho belo-jardinense, porque só de profissão de Belo Jardim ele tem 30 anos, sendo que veio morar aqui ainda na primeira infância. E eu queria destacar aqui dentro, que já foi colocado, a grandeza da pessoa de Gilvan, que mistura-se a pessoa com o profissional, né? E ele hoje, nós temos aqui em Belo Jardim, entre os maiores nomes trabalhando no campo de beleza, estão pessoas, a grande maioria são pessoas que passaram por ele, aprenderam com ele e se desenvolveram na área. Então, além de ser uma pessoa prestativa, que não tem dia nem hora que você pretender que ele não esteja disponível, né, tem um coração enorme e tem essa peculiaridade, que é a de não se omitir no momento de ensinar alguém, mesmo que esse alguém venha a ser eu vou usar essa palavra, um concorrente no mesmo ramo profissional, mas ele nunca deixou de ser grande e nunca deixou de passar conhecimento para as pessoas. Então, grandes nomes aqui do Belo Jardim hoje, atuando no mercado, vieram do aprendizado do convívio com o Gilvan. Então, acho que é merecidíssimo esse título, porque essa honraria, porque ele, em 30 anos de profissão, só isso já bastaria para mostrar o grande orgulho que o Belo Jardim tem. Formou grandes profissionais, não apenas para Belo Jardim, mas pessoas que atuam em outras cidades também da região, que passaram pelo crivo, pelo olhar dele, né, pela mão. É isso que eu tinha que acrescentar sobre isso. Muito importante, né, que os vereadores procurem essas pessoas que desempenham suas funções, mesmo se já tenham sido agraciados com o título, que não deixa essa medalha de ser um título também, porque é uma lembrança, vai ficar marcada um título. Então, faz jus e espero que os vereadores procurem sempre procurar pessoas que estão aí no esquecimento diante das suas atividades, para que essa casa conceda a honraria que é de real importância e se faz merecer. Então, em votação. Quem concordar permanece com o seu aprovado. Emenda supressiva número 1 de 2019 ao projeto de lei número 7 de 2019, de autoria do vereador Marcos Puxudo. Emenda. Ficam suprimidos o artigo 4º e o seu parágrafo 1 do projeto de lei número 7 de 2019. Em discussão. Em discussão. Senhor presidente, só para reforçar aí a emenda do vereador Marcos, eu, como presidente da Comissão de Legislação e Redação, quer dizer que estive lá com o vereador Bruno, o vereador Tenente e os membros das comissões e, de fato, a emenda é necessária, é de comum acordo,
discussão, situação, é por bem de dar o jardim, é um concurso que está nascendo aí. Eu solicito aos pais que votem favoravelmente, porque ela é de fundamental importância para que o concurso possa acontecer. Muito obrigado, senhor. Como bem falou Vossa Excelência, eu não sei se o líder do governo vai fazer uso, algum vereador. Isso é uma emenda, como Vossa Excelência bem se posicionou, apenas para corrigir, né, algo que foi duplicidade, que se faltou, mas que jamais iria alterar o teor do projeto, certo? Então é um projeto consciencioso ou consensual, podemos dizer, onde comungamos com o meu posicionamento. E quem vai ganhar com isso, enfim, é o povo da cidade. A palavra está aberta. Uma vez que eu submeto a votação da emenda. Quem concordar permaneça no segundo. Aprovado. Emenda de redação, prelúdio 2019, ao projeto de lei número 7, de autoria do vereador Marcos Júlio. Emenda. Fica incluída a emenda do projeto de lei número 7 de 2019 e da outras providências. Em discussão. É a mesma finalidade, o meu objetivo é só de ajudar. Pronto. Comissões sem objeção, bancadas todas harmoniosas, com consenso. Em votação. Aprovado. Unanimidade. Pareceres números 13 e 14 de 2019 das Comissões de Legislação e Redação de Leis de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 7 de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis de Finanças e Orçamento têm estudo de focalização do referido projeto de lei 7, que tem como emenda: ficam criados no quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Municipal as vagas e os cargos de provimento efetivo a serem preenchidos por concurso público e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam o seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Senhor presidente, os referidos pareceres estão devidamente assinados pelos presidentes das comissões e os membros. Em discussão, os pareceres 11 e 12. Há uma objeção? Foi unânime. Discussão dos pareceres. Lá vem que discutir. Então, os pareceres é o pressuposto do projeto em si. Não o faz. Agora, pode haver, se quiser comentar um vereador sobre o projeto em si. Porque a discussão do parecer é importante. Né? Comentário sobre o projeto em si. Com a palavra vereador Lívio. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no plenário, através das redes sociais e que nos ouvirão através da Rádio Peturi. Eu gostaria apenas de ressaltar nesse aspecto que nós já estamos no mês de junho. E embora o projeto de lei tenha sido encaminhado a esta casa ainda no mês de janeiro, ele veio cheio de falhas e a demora para chegar nesse dia hoje de votação deve-se à morosidade do Executivo Municipal em corrigir as falhas com as quais mandou o projeto para cá. E nós vamos votar hoje, em primeira discussão, e meu voto será favorável apenas para que não se use o discurso de que a Câmara está emperrando e por isso o concurso não sai. Mas eu registro aqui que esse concurso já começa capenga. Eu vou dar como exemplo apenas o fato de um município ter hoje 220, pelo menos tinha até um mês atrás, 220 professores contratados e mandar uma proposta para aqui criando 61 cargos para fazer concurso. Ou seja, a gente já continua com 160 vagas
que o Executivo não tenha feito o estudo, a comissão, se é que a comissão atuou em algum momento, não mandou para cá, apesar de nós termos aprovado aqui a convocação da comissão, ninguém apareceu, nem deu resposta, que é o que o governo tem feito nesta casa, ignorado solenemente o Poder Legislativo. Eu espero, inclusive, que esta mesa, senhor presidente, invocando o artigo 14, seu parágrafo 2º, tome as providências em relação a essa falta de atenção, não é nem com o legislativo em si, é com a lei. Nós temos feito pedido de informação, temos feito convocações aqui, e sequer uma resposta o Executivo manda para dizer não vai. Mas tudo bem. O que eu quero registrar é isso aqui, que o concurso já nasce defasado. De 220 professores contratados, o município pretende, se é que vai fazer, concurso para 61 vagas de professores. É uma pena que não se leva a sério os problemas que o Pedro vem enfrentando. Um deles é a questão do concurso, que o município tem sido penalizado aí com multas por conta dessa inação, dessa omissão do Poder Executivo. Então, vou votar a favor para que o projeto não demore mais aqui, para que não se diga que o concurso não sai, porque a Câmara impede. Mas registro que não está sendo suprida a necessidade do município. De 220 professores contratados hoje, o município mandou para cá um projeto criando 61 vagas, o que não atende de forma alguma às necessidades. Só para falar de professores. Muito obrigado, senhor. Em discussão. Continua a discussão. Uma palavra, Luiz. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, essa discussão, sem dúvida alguma, principalmente em relação ao número de vagas, nós chegamos a debater em determinados momentos, mas vejo que nós conseguimos dar mais um passo em relação ao concurso público, o que não deixa de ser um grande ganho para o município, tendo em vista que cidades de porte menores como Tacaibó, São Pedro, recentemente tiveram concursos, e o prefeito realmente buscou atender à necessidade do município, mas também levando em consideração a própria estrutura financeira, principalmente quando se trata de recursos do FUNDEB. Eu vou repetir novamente que hoje a folha do professor ele compromete praticamente 62% do recurso do FUNDEB e que era impossível financeiramente o município aguentar fazer um concurso para 220 vagas de professores. Para vocês terem uma ideia, o professor contratado ele recebe em média o salário mínimo, professor de ensino fundamental. Fazendo um concurso público, esse professor vai receber o salário mínimo para praticamente R$ 2.800 no piso salarial. Isso teria um impacto dentro da folha do FUNDEB, que iria comprometer, sem dúvida alguma, não só o recurso dos 60% que já estão comprometidos, mas também o recurso dos 40%, que é para justamente o custeio da educação, o pagamento do funcionário administrativo, merendeira, zeladora, vigilante. Então nós temos que ter uma certa cautela em relação ao concurso, sabemos da importância, e para isso foi enviado para esta casa, mas não podemos correr o risco de, independente da questão de quem assumirá, se o prefeito Hélio na sua reeleição ou qualquer outro candidato, fique viabilizado ou inviabilize todo o recurso do FUNDEB com folha de pagamento. Então, o necessário seria 220 vagas, mas nós temos que ter o pé no chão para não sacrificar tanto. E lembrando que eu acredito que nenhum concurso do município que foi feito, que eu, se não me falha a memória, nenhum deles comprometeu 70%, 80%, 90% de recurso do FUNDEB como folha de professor. Historicamente, todos os concursos foram feitos limitando o número de vagas de professor, mas sempre houveram o número remanescente de contratados. Isso é importante o município ter esse cadastro contratado, porque imagine se existe uma redução do quadro, do número de alunos do nosso município. Digamos que o município sai de 11 mil alunos para 9 mil reais. O que nós vamos fazer com o quadro efetivo permanente? Então nós temos que ter um pouco de cuidado para que isso não vire uma bola de neve e venha futuramente
nosso município. Muito obrigado. Continua a discussão. Fala, vereador Bruno. Senhor presidente, nobres, queridos, amigos, vereadores, senhora vereadora, todos aqui que estão acompanhando essa sessão, aos que estão nas redes sociais e que vão escutar a gente através das rádios e de todos os outros meios, WhatsApp, enfim. Senhor presidente, eu queria endossar as palavras do colega Nilton Sorinho, que abordou com muita propriedade a questão da educação aqui no nosso município. Eu queria ir mais a fundo. A gente precisa lembrar que o último concurso que foi feito aqui em nossa cidade foi em 2007. Naquela ocasião, foram abertas 150 vagas e a posse foi dada logo em seguida. Nós estamos no ano de 2019, isso quer dizer que ninguém se aposentou, né? Ninguém saiu da estrutura, a gente está falando de 12 anos depois. É sabido que o governo hoje tem mais de 2.200 contratos. Pelo menos até bem recentemente era disso, mas teve um dia aí, semana passada, se eu não me engano, que demitiu 200. É o que se comenta, a gente não teve nenhuma notícia oficial, porque não mandaram nada aqui para essa casa. Então, se falando em reduzir custo, reduzir salário, isso aí a gente vai abordar em outro momento. Mas eu acredito, senhores vereadores e senhoras vereadoras, que esse concurso, ele deveria ser feito exclusivamente para a saúde. Porque se nós temos aqui mais ou menos 380 vagas para preencher, temos mais de 2.000 contratos ativos aqui no nosso município. E se brincar, tem mais de 170 vagas somente na saúde. A gente não está discutindo a gestão como um todo, porque se na educação, o vereador Nilton só falou basicamente dos professores, mas quando a gente vai olhar toda a estrutura de educação, que a gente sabe que é a maior do município, praticamente não se mexeu. Se a gente for olhar aqui, os cargos que tem, pouquíssimos está dentro da estrutura da educação. Porque se você pega somente 60 professores, quando se trata de mais de 300, e você coloca merendeiro, porteiro, serviços gerais, administrativo, não ficou nada. Não ficou nada. Então não se quer fazer uma coisa séria, isso só está sendo feito porque tem pressão popular, tem pressão do judiciário, tem pressão da oposição aqui dessa casa, e mesmo assim está desde janeiro, manda, volta, e aí depois mandaram, agora vieram com ele. Um artigo veio 2 vezes, o vereador Marco atentou muito bem e entrou com 2 emendas, uma supressão e uma modificação para poder fazer um reparo, um projeto que vai e volta desde janeiro, acho que está em junho. Então, eram essas palavras, senhor presidente, que eu gostaria de conceder a palavra, vereador. Eu gostaria apenas de abrir um parênteses em relação a isso. Esses cargos foram colocados pela educação de professores, nós temos que levar em consideração que existem outras funções que estão contempladas no concurso, como coordenadores, como pedagogos, psicólogos, auxiliar administrativo, que eu acredito que esteja contemplado também no concurso. Então, essas 60 vagas eu acho que são exclusivas para profissionais do magistério e de Fundamental 2, mas foram contemplados dentro do concurso outras áreas também que vão atuar dentro da educação. E eu, particularmente, eu vejo até com muita ressalva se abrir vagas para áreas de serviços gerais. Eu lembro do último concurso que foi feito, muitos dos profissionais que passaram como serviços gerais, vigilante, cargos de muitas vezes de salário mínimo, foram pessoas que tinham uma especialização e nunca atuaram na sua área onde foi passado o concurso. E, inclusive, quando eu assumi a AEB, eu tive uma resistência enorme, porque muitas pessoas desse quadro eram professores que tinham especialização, formados em administração e eram serviços gerais, e não aceitavam o exercício do cargo, que achavam que era diminuir o
superior e especialização. Então, eu particularmente acho uma grande falha, não só do município em relação a abrir vagas para auxiliar administrativo, porque hoje o que se tem visto é boa parte das gestões terceirizando essa mão de obra, porque o que acontece geralmente é isso. A pessoa não quer fazer um concurso na sua área, faz parte administrativo porque sabe que muitas vezes não vai atuar, muitas vezes por uma questão de apadrinhamento político, e a gente sabe que isso é uma coisa natural dentro do município. É da Casa Nacional. Então, cabe ao prefeito realmente, de fato, aquelas pessoas que passarem, elas exerçam a função para que passaram no concurso, para que não sejam tiradas as vagas de quem, de fato, é um administrativo e vai exercer a função. Obrigado. O vereador Wilson sempre enaltece aqui o debate nessa casa e é sempre muito bom ter bem pertinho para a gente poder ajustar sempre mais e levar os interesses da população sempre em primeiro lugar. Então era isso, senhor presidente, que eu gostaria de colocar. Eu acho importante nessa discussão a gente delimitar um determinado terreno. Na minha ótica, o grande problema que se instala aí não é apenas ou simplesmente o fator financeiro do município. Porque existe um comprometimento de percentuais, e isso é claro, é evidente, mas existe outro problema muito maior. Existe uma lei que diz que o professor tem direito a um piso. Só que quando eu tenho 220, o município tem 220 professores contratados, a grande maioria, se não todos, estão recebendo um salário mínimo. Então, quando se diz que não se pode comprometer o município, está se dizendo que o professor vai ter que estar em sala de aula recebendo um salário mínimo, o professor contratado. Então, olha-se tudo, menos a situação do profissional que está lá na sala de aula, que teria direito a um piso se tivesse direito a fazer o concurso. Então eu tenho a necessidade de 220, mas não quero pagar, digo que não posso pagar e não quero pagar o que ele tem direito. Então o município tem que se adaptar, ele tem que resolver como é que vai chegar aos valores necessários para suprir a demanda. Ou então, daqui a mais 10 anos, se nós vamos fazer concurso só para 60, agora já precisando de 220, daqui a 10 anos nós vamos ter uma proporção aí de um professor concursado para 10 contratados, e aí não se paga mais piso, não se observa mais a lei, porque a gente não vai poder. Então, alguma conta não está fechando aí, e eu acho que o resultado dessa conta que não fecha não pode ser o trabalhador na sala de aula recebendo menos do que merece, porque é obrigação por lei. Eu acho que não é essa a conta que nós devemos fazer. Sendo que nós sabemos, por exemplo, quando se fala em apadrinhamento político, eu tive aqui a informação ontem de 2 pessoas, vereador Marcos, não sei se vocês vão confirmar ou não, 2 professoras que teriam sido demitidas porque seriam pessoas ligadas à Vossa Excelência. Então, veja, no mês de junho, o professor é demitido da sala de aula para o aluno dele se adaptar a um novo professor, com um novo programa, um novo planejamento. Vamos ver o resultado que nós vamos ter. Essa é a segunda vez dentro desse semestre que professores contratados são demitidos. E quem é que está indo no lugar dele não é professor concursado, não. Inclusive, porque boa parte dos professores concursados, agora que a gestão de uma forma ou outra não gostar, jogar lá para o eleitoral, para tirar dentro das escolas. Então não há necessidade, para ser suprida. Pode contratar lá no lugar porque a gente manda, quem está lá manda o contratado faz o que quer. Então, a conta não é essa, deveria sim fazer o concurso dentro da necessidade do município. E quem vier a administrar, aprenda a administrar e fazer conta e botar somente a quantidade de pessoas necessárias para contratar. Porque se tem um déficit no Fundeb, está se pagando mais de 70%, que a gente não sabe direito, que a gente não vê, não tem as informações. Eu só vou dizer. Agora também nós ouvimos falar de muita gente que recebe sem trabalhar. E por que não fecha essa torneira desse lado? Muito obrigado, vereador, pela parte. Eu que agradeço, vereador Nilton, a sua participação, sempre no sentido de melhorar a vida das pessoas que falam. Eu gostaria, senhor presidente, somente de concluir fazendo uma reflexão.
A gente tem a Prefeitura de Serra Talhada, que é uma gestão modelo, eu sempre tenho acompanhado a gestão lá, meu amigo, companheiro de partido, Luciano Duque, e lá ele fez o primeiro concurso dele no primeiro ano que ele assumiu. Já está no quarto concurso, se não me falhar a memória. O terceiro é o quarto. Deu posse agora ao concurso que ele fez no final do ano. Então veja que grandeza. E pelo visto, esse prefeito não sabe muito o que isso significa, porque fizeram recentemente uma pesquisa, ou foi um inquérito comigo e o vereador Wilson nas redes sociais. O que eu recebi de gestor, pedindo para professor, para não sei quem mandar. E por fim, pasmem senhores, minha senhora, e por fim, ligar para um contratado comissionado, que foi o caso de Cícero Nunes, secretário de obras, ligar para um contratado e dizer, olha, infelizmente gestão é gestão, se você não estava com o governo, eu não posso fazer nada, mas todo mundo estava votando em isso porque é da base. Então, como você não é grupo, infelizmente você vai ser desligado. E esse tema a gente vai tratar em outro momento, mas eu não poderia deixar de frisar isso, que é o que se quer. Mais de 2.200 contratados para ser tratado com chibata. Porque para esse povo a evolução não chegou, o tempo não mudou. Então, quanto mais contratado tiver, melhor. Então, é esse os meus comentários, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão. Senhor presidente, novo presidente, demais bis desta casa, os senhores e senhoras, a parte que faz a imprensa, também das redes sociais, povo Belo Jardim. Até que enfim, esse governo responsável resolveu permitir que esse projeto chegasse ao ponto de hoje ser votado em primeira votação. Desde janeiro, esse projeto tem para cá. Essa casa tem feito de tudo para que ele tivesse agilidade e que o concurso, se houvesse agilidade, já tivesse acontecido. Mas infelizmente, como eu disse, nós temos um governo que não tem compromisso com o povo e muito menos com a transparência e de fazer concurso público. Eu vi aqui a Luta eu fui um dos que mais pedi para redes sociais, reclamando da demora. Aí, somente semana passada, atrasada, até que mandam o projeto retificado errado. Graças a Deus, Leandro Barros, que percebeu esses erros, simples, porém fundamentais, e hoje já foram reparados com as duas emendas já devidamente aprovadas. Eu não vou entrar nem no mérito de dizer se é muito ou pouco a quantidade de vagas. O importante é que se faça, senhor prefeito. O importante é que o senhor tenha mais respeito com esta casa, senhor presidente. Eu solicito vocês que chamam feito a ordem, porque isso é uma vergonha. 6 meses praticamente. O projeto dormindo, não por culpa nossa, senhor presidente, não. Por culpa de uma irresponsabilidade de um gestor que não tem compromisso com o povo. E enquanto isso, você faz um concurso, mas a gente sabe lotear a prefeitura com cargos e mais cargos para atender aquelas pessoas que estão no dia a dia aderindo para a sua gestão. Não por conhecimento de que ele é um bom gestor, mas simplesmente por uma necessidade de conseguir um emprego. Então, olha, como se faz 60 e poucos, abre vaga para 60 e poucos professores, quando nós temos aí quase 300 que são contratados, e temos 2.200 funcionários contratados, e uma grande parte não trabalha, recebe sem trabalhar. É por isso mesmo que o dinheiro não dá. É por isso que o prefeito tem que fazer o mínimo possível de vagas através do projeto para poder manter o caminho de emprego da prefeitura. Então, é isso, meus senhores, é isso, minhas senhoras. Mas vamos dar graças a Deus
que talvez não seja aproveitado para essas coisas que são importantes para o município. Eu tenho certeza, que o senhor não foi ouvido. Isso veio de cima para baixo. O senhor terá a sua força no governo, mas eu tenho certeza que se o senhor tivesse ouvido, esse concurso já teria acontecido, ou com 10 vagas, com 50%, com 200, com 1000, mas tinha acontecido. Agora, o que eu mais lamento é essa palhaçada que se faz com o povo com essa casa, não permitindo que o concurso, por falta de um equívoco, ele não seja corrigido em tempo hábil e remetido para cá para recordar. Mas, para finalizar, eu só tenho a agradecer, porque o representante do povo quer o melhor para o povo. E nada é melhor do que depois de 12 anos, Belo Jardim via ter um concurso público, depois de 12 anos. E olha que desde agosto de 2017, que nós vamos cobrando aqui do prefeito. Cadê a comissão que eu deixei pronta lá na prefeitura? A comissão do concurso, que o senhor desmanchou. Nós íamos cobrando. E somente hoje essa realidade vai acontecer. Mas não é só porque nós estamos cobrando, não é porque o Ministério Público botou furando nele. Botou furando. O Poder Judiciário botou furando. Ele está pagando multa mensal, ou talvez diária, para que esse concurso de fato seja uma realidade. Então eu só espero que depois que esta casa aprovar, hoje ainda ou até quinta-feira, que ele sancione o projeto do Radedar, as meninas de mar, para poder ganhar tempo. E depois leve mais 6 meses para vir realizar esse concurso. Eu acho que agora não tem nada o que fazer, agora é fazer o concurso. É abrir a licitação, esperar que as empresas venham participar, que isso seja feito um concurso com transparência, como eu fiz aqui na Câmara, com transparência, passa que for melhor, passa que tiver mais competência. E espero que não tenha quadrilhamento do concurso. É o que eu espero, porque nós temos de hoje, senhor presidente. Obrigado e até a próxima. Ainda o governador deseja comentar. A palavra do Tenente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador da Paz, com grande satisfação, a gente nesta manhã de hoje, ouvindo atentamente os nossos reis, eu acho que tudo se faz com responsabilidade. Até porque, num momento como esse, um momento em que Belo Jardim, na realidade, está dando um passo. Está dando um passo porque nós estamos aqui hoje, voltando em primeira votação, depois de 12 anos, como o nobre vereador Giovanni nos antecedeu aí de novo no concurso nesta casa, e aí a gente não vai entrar em detalhes do passado, vou falar do presente. Eu acho que é benéfico. Essa casa, ela sempre procurou fazer o papel dela corretamente. Lembro muito bem aqui, nas comissões, o vereador Nilton detectou aquele erro dos meses, e esta casa, prontamente, eu, como presidente das comissões, pedi para que o SESCOM mandasse de imediato e corrigisse aquela falhazinha. Então, só o SESCOM levou quase 2 meses para responder. Um mês, né? Não foi. Só questão de digitação. Então, eu acho que chegou a hora certa do concurso, mesmo com o vereador Giovanni falando que o prefeito foi pressionado pela justiça, mas o prefeito está cumprindo, ele não está deixando de cumprir este concurso público, mesmo com a justiça pedindo para que esse concurso seja realizado. É a parte política, essa parte do dia a dia aqui nosso, da situação da oposição, mas o prefeito Hélio, com responsabilidade, eu tenho certeza absoluta que este concurso está vindo em um momento em que Belo Jardim, a prefeitura necessita, o vereador Bruno citou ali os casos, que poucos professores, a gente sabe, vereador Giovanni, e todos os prefeitos do passado, tem aquela parte política, tem aquela parte do voto
Então, isso para mim, eu não vou aqui falar em termos de quantidade de vagas, porque sempre que eu conheço da política de Belo Jardim, que os prefeitos passados deixam uma gordurazinha para a parte política. Isso é normal, tanto em Belo Jardim, como em Pernambuco, como no Brasil. Todos os prefeitos não viram ainda dizer que vai colocar 1000 professores e colocar 1000 professores efetivos. Não viram ainda. Pelo menos aqui em Belo Jardim, para completar esse estado, não vi não. Pode até ser que eu não estava aqui em 2007, quando o senhor prefeito João Mendonça fez o concurso, se ele fez as vagas corretamente. Mas eu acho que essa casa faz o papel corretamente, tenho certeza absoluta que essa casa irá aprovar, e é mais um compromisso do senhor prefeito. Mesmo na pressão ou não, ele está fazendo o concurso. E a gente, vereadores e a vereadora da mais, temos é que votar nele, para que o povo se sinta, vai estudar, né? A hora de ser então, como o senhor fez esse concurso aqui, na transparência, que a gente acompanhou a decência do concurso que o senhor fez, eu tenho certeza absoluta também que essa empresa que irá fazer este concurso público tenha a moral e a decência de que passe aquelas pessoas especializadas em suas áreas. Muito obrigado, senhor. Mas é o vereador dizer. Bem, eu já umas palavras aqui do concurso público está sendo solicitado aqui nessa casa. E quer dizer o seguinte, que no tocante aos prazos regimentais, caso houvesse a confecção permanente de todas as peças que são necessárias para que o projeto esteja pronto para ser apreciado. Isso aí eu tenho a certeza, juntamente com as comissões, que fizemos aquilo que a lei determina, certo? É passível que projetos de tal envergadura, que dificilmente entra no legislativo como de concurso, ele não venha com alguma deficiência. Digo que é uma deficiência não dolosa por parte de quem encaminhou, executivo e do órgão que presta serviço ao município para tal encaminhamento. Sabemos que outras vezes já vieram também projetos com alguns problemas de ordem redacional, falta de alguma parte do impacto financeiro, anexos, enfim. Então, isso aí são falhas que não é culpa do legislador. Quero ser bem claro que aqui, se o projeto tivesse chegado, não chegou, uns 30 dias, 40 dias, estaria votado. Às vezes, tem comentários de pessoas esclarecidas, o projeto ainda no concurso não foi aprovado porque a Câmara não votou. É lógico. A Câmara não pode botar nem em discussão o projeto que está faltando um pedaço. A Câmara não pode botar em apreciação um projeto que não passou pelas comissões. Não pode botar um projeto que as comissões não deu os seus pareceres dentro da legalidade, dentro daquilo que realmente a lei determina. Então, quero deixar bem claro para a sociedade jardinense que essa presidência, junto com a mesa diretora e os demais vereadores, sempre estiveram aqui torcendo que houvesse realmente a complementação desse projeto para que todos dessem aqui o aval, normatizando esse projeto, tornando ele legal para que o executivo abra o processo licitatório. Em nenhum momento houve procrastinação, até porque eu fui cauteloso quando fui
solicitado por algum vereador, mas foi Gilvando, foi, não sei, não lembro, para que eu devolvesse o projeto ao executivo. Mas eu pensei, se eu devolver o projeto ao executivo, pode alguém tentar tumultuar e dizer, o presidente devolveu o projeto, não quis aprovar. Mas eu não fiz isso. Eu fiquei com ele aqui. Ele entrou, só sai quando estiver pronto. E as cobranças dos colegas, não deixaram de ser ventiladas semanalmente, dia a dia. Tanto com o órgão técnico, o SESCOM, como com a Procuradoria, como com quem tem direito da staff, do Executivo, para que houvesse a celeridade nas peças que faltava para completar o projeto. Enfim, realmente foi cumpridas as diligências das comissões, os ofícios da presidência e ainda por cima as emendas do ilustre vice-presidente, segundo vice-presidente Marcos, para ainda fazer uma retificação final, com alegações finais. E aí, quero dizer à sociedade degradante que em primeira votação, acredito eu, não posso antecipar, mas pelo andar da carruagem, o projeto vai ser aprovado em primeira votação hoje e faremos a segunda quinta-feira, porque a pauta está em existência. Então, sem mais, para o momento, levo agora o projeto de concurso público para os cargos do provimento de cargo à Prefeitura de Jardim, na primeira votação. Em votação, quem concordar permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Prossiga. Primeira votação. Pareceres números 23 e 24 das Comissões de Legislação e Redação de Leis de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 22, de autoria do vereador Evandro Macarrão. As Comissões de Legislação e Redação de Leis de Finanças e Orçamento, em estudo e focalização no referido projeto de lei 22, que tem como ementa, dispõe sobre a proibição da blitz do IPVA no âmbito do município de Belo Jardim e da outras providências, baseadas na discussão do mesmo, opinam o seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Senhor Presidente, o parecer da Comissão de Legislação e Redação de Leis está assinado pelo presidente Giovanni Zubero e o membro Marcelino Monteiro. E o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento está assinado pelo presidente José Anselmo, tenente, e o membro Zé Murigi. Eu queria saber o seguinte, na última sessão, salvo engano, o autor da proposição queria fazer uma apresentação aqui, no slide, né, sobre... Mas se encontra ali no momento. Na discussão eu quero saber porque eu estou vendo que eu sabendo. Vai sair a imagem do mesmo jeito, troço, então eu quero saber se o nome autor da aprovação deseja fazer, já que está em discussão, deseja fazer, apresentar? A gente já viu, chegando nas comissões, o presidente Giovanni de Redação e eu Finanças, juntamente com o jurídico, chegam à conclusão. Não se faz necessário, né? Pronto, beleza. Apenas para não procrastinar e não vou cessear a discussão. O projeto para esse requisitos, segundo o jurídico da casa, certo. nós questão de ordem. Pronto, questão de ordem, abre o espaço para a discussão. Com a palavra do livro. Eu fui logo cedo, como nós tínhamos tirado de pauta na sessão, né? Eu fui procurar o parecer do jurídico da casa. E junto ao projeto ali não tem parecer jurídico, só tem o parecer da comissão dizendo que vê legalidade de juridicidade. Mas eu queria ver o funcionamento do jurídico, para saber que é legal. É que o município pode proibir a blitz. Eu concordo com Vossa Excelência e ser retirado de pauta. Sugestão não vou dizer. Doutor Diego, amanhã, não sei por que isso parece, mas nós deu para nós lá. Amanhã
dos autos do projeto, né? E do projeto volta. Só a primeira votação. Volta a primeira. Não, mas veja só, a questão é essa. Nós vamos votar e se amanhã o jurídico disser da parecer dizendo que nós não, o município não teria competência para legislar nessa cenário. Senhor presidente, eu participei da reunião da comissão e pelo que eu entendi é o seguinte: a gente não está legislando uma coisa maior. A gente está dizendo que a blitz ela pode acontecer. O que não pode acontecer, inclusive isso é entendimento do Supremo, é de que o automóvel ele seja recolhido, seja apreendido porque está com IPVA pago. Isso já tem uma compreensão do Supremo, não pago, justamente. E, inclusive, ele colocou até um exemplo para a gente. Você tem um imóvel. O imóvel está com o IPTU atrasado. Ninguém chega e toma o seu imóvel. Deve ser notificado, vai para a justiça. Depois de todos os trâmites percorridos, é que tem um problema. A gente está proibido de que haja blitz, mas de que seja apreendido, porque já há um entendimento desse tipo. O vereador Bruno, eu entendo e concordo até com a questão de já existir jurisprudência em relação a isso. A minha preocupação é de saber olhar a emenda do projeto, dispõe sobre a proibição de blitz. Quem é que faz a blitz? Nós estamos proibindo que futuramente aqui de trânsito no município, é porque nós podemos legislar sobre o município, mas a gente não pode legislar sobre a atuação do Estado, da União. Então, o vereador Silva, eu concordo com o vereador, porque na verdade esse projeto ele vem de uma cidade da Bahia. Então lá tem a blitz, conhecida como a blitz do IPVA. Eu acredito que o autor aquele teve o culto assim, como a gente não tem essas blitz que está acontecendo lá na Bahia, era para a gente ter mudado um pouco a redação aqui. Eu concordo com Vossa Excelência. Inclusive, porque a emenda está bem clara, proibição da blitz do IPVA. Inclusive porque no vídeo, para mim ficou claro que a proibição foi conseguida na justiça, não através do projeto. Foi através de liminar na justiça. Então a minha preocupação é somente a gente não, todo mundo, logicamente, ninguém vai votar contra algo dessa forma, mas eu queria saber se depois a gente não vai furar aí, o Ministério Público entra e derruba, porque a gente vai demoralizar porque o processo do projeto. O processo. Então só para ter esse cuidado, porque o juiz diz, não, está aqui, nós temos um parecer garantindo a nossa posição. Então eu queria ter esse cuidado. Muito obrigado. Eu acho que o tema é bastante polêmico. Eu acredito que, senhor presidente, eu sugiro a retirada do projeto, para que a gente avalie, até porque não existe uma uniformidade dentro da casa. Eu comecei a dar uma olhada rapidamente aqui. Foi através do liminar, exatamente como o Nilton disse, e a gente tem que ter muita cautela em relação a isso, porque a gente está impedindo, na verdade, uma ação do Estado, está regulamentado, e a partir do momento que a gente impede, da forma que foi colocada aqui, a gente termina inibindo a ação do Estado aqui dentro do município. Porque você, quando sabe, se você compra um veículo, você sabe que tem que pagar o IPVA. Então, eu acho que a gente cabe uma avaliação aí, eu sugiro o vereador da casa, que a gente avalie para que seja colocado na próxima reunião, comparecer com o jurídico da casa, para que a gente tenha mais propriedade e segurança. Vai ser escrito, não é? Uma palavra do Tenente. Ô Bruno, eu estava tentando aqui, eu fiz essa pergunta lá em Brasília ao palestrante, e ele deu isso para a gente que não poderia esse projeto acontecer de maneira alguma. Mas a gente questionando o doutor Diego aqui a semana passada, eu até conversei com o doutor Diego com relação ao doutor Clécio, né? E o doutor Diego disse que não, estava errado e tal, então, mas aí ficou uma pendência que ele foi bem claro lá na palestra de Brasília, que não poderia esse projeto passar de maneira alguma. Mas o doutor Diego já passou para a gente, né, irmão? Que o projeto era uma forma de escrever. Aí fica essa, o autor da. Agradeço, Tenente, a intervenção de Vossa Excelência, como do líder do governo, como o doutor Gilvando e os demais que aqui se pronunciaram a respeito desse projeto, porque é muito importante nesse momento aqui o entendimento e o convencimento da legalidade da matéria. Até porque, para não ficar um voto controverso, por exemplo, se eu submetesse esse projeto à primeira votação, fosse aprovado, e amanhã com um parecer escrito, que
que as discussões são dinâmicas, elas mudam com o tempo, né? Amanhã o juiz chega, não, voltar aí lá vai a gente na quinta-feira desfazer tudo que fizemos hoje. Então, por precaução, antes de retirar o projeto de pauta, eu tenho a obrigação de ouvir o autor da proposição, não para avaliar da boca. Senhor presidente, sem problema nenhum, dia de pauta, escuta o jurídico para casa e na quinta-feira a gente volta com a votação. Agradeço a compreensão e parabenizo a democracia dessa casa, a forma como os redis se preocupam com a matéria, para que a sociedade saiba que aqui ninguém bota matéria de goela abaixo. Aqui a gente bota o que for legal, o que for pertinente, o que for coerente com os anseios do povo do nosso pé. Então, solicito a secretária de retiro o projeto de pauta constitucional. Pode seguir. Requerimento número 146, de autoria do vereador Wilsinho, solicitando ao prefeito e à Secretaria de Assistência Social que enviem a esta Casa Legislativa um projeto de lei que tenha por objetivo conceder subvenção mensal ao lar dos idosos do nosso município. Ainda de autoria do vereador Wilsinho, no requerimento 147, ele solicita ao prefeito e às secretarias competentes que todos os prédios públicos que sejam alocados a partir de agora atendam às exigências da Lei de Acessibilidade, onde a locação ficará condicionada a melhorias na infraestrutura. Em discussão, os dois requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores da paz, o requerimento número 146, todos sabem o excelente trabalho que o Lar dos Idosos realiza aqui no Belo Jardim, tem uma história, na verdade, muito forte dentro do nosso município. Talvez seja uma das primeiras instituições ou a única que apoia o idoso aqui em nossa cidade. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, não só por Aliette, mas pela história que foi construída ali, porque de forma muito simples eles ergueram uma estrutura que atende idosos, não só do Belo Jardim, mas inclusive de outros estados, que muitas vezes chegam ao abandono e que são deixados até na própria estrutura do lar dos idosos. E me comoveu muito porque, inclusive, eu já ouvi de algumas pessoas, não, lá os idosos que estão lá são aposentados, mas muitos não são aposentados. E muitos dos que são aposentados, acontece muito, doutor Gilberto. Não só o fato do dinheiro da aposentadoria não dá para manter aquela estrutura de remédio, de fralda, de assistência médica, de enfermeiro, alimentação, mas acontece muito, e a própria Aliette me passou em determinado momento, que muitos do que estão lá, eles retiraram empréstimos de nome deles, e hoje praticamente eles não recebem nada, o valor é muito pequeno para mantê-los. Então eu não vou especificar o valor que a prefeitura poderá ajudar. Eu não sei se já existe uma contrapartida do município em relação ao que pode ser feito pela assistência social, mas acredito que a gente tem, pela importância que ele tem no nosso município, porque várias pessoas eu já vi, inclusive de fora, vêm ajudar lá nos idosos. Então eu pediria que essa casa aprovasse esse requerimento, que a prefeitura fosse sensível para que assumisse uma responsabilidade com o lar dos idosos, para que a gente possa, de fato, através dessa subvenção, manter um pouco daquela estrutura que eu acredito que é de fundamental importância para a qualidade dos idosos do nosso município. E em relação ao requerimento número 147, eu tomei o cuidado, inclusive fiz uma consulta ontem ao doutor Diego. Eu apresentei hoje esse requerimento pedindo que o Poder Executivo, junto com as secretarias, a partir de agora da aprovação desse requerimento, pudesse ter um olhar diferente para a questão da acessibilidade do nosso município. Nós podemos observar que a nossa cidade, na verdade, ela não está preparada para receber, não só com a questão das calçadas para receber as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, ou alguma portadora de necessidade especial, nem as praças, e muito menos os prédios públicos. Muitas vezes a gente logo o prédio sem ter aquele olhar, a gente está preocupado muito em atender a necessidade das pessoas que podem utilizar o prédio, mas não estamos
preparados para receber as pessoas que não têm condição da acessibilidade. Então eu conversei com o doutor Diego, eu vou apresentar como requerimento, mas se no prazo de 30 dias o município não sinalizar que possa adotar essa medida para que os prédios públicos, a partir de agora, que sejam locados ou que comecem a se adequar a essa realidade, então eu irei apresentar como projeto de lei, como sugerido por ele, para que de fato a gente possa colocar como prioridade na realidade da gestão. Isso, na verdade, tem muito que olhar do secretário. Nós recentemente temos um problema muito grande com algumas escolas do município. Para isso, a gente tem condicionado algumas ações em relação à acessibilidade, a questão do sanitário, do banheiro, do refeitório. Então, é um processo lento, mas que a gente tem que ter um olhar e uma atenção especial. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria, antes de mais nada, saudar o nosso amigo Carlos, que está aqui abrilhantando essa sessão do dia de hoje, e parabenizar o vereador Wilson por trazer essa temática do lado dos idosos aqui em discussão. Eu me recordo muito bem quantas campanhas do que eu participei para a gente poder arrecadar fundos para poder ter aquilo hoje. Eu muito tempo envolvo, faz parte do centro há muito tempo. As pessoas de forma voluntária, aqueles que trabalham com amor, com a causa. Aí quando a gente vê lá aqueles velhinhos bem cuidados, imaginar como eles poderiam estar se não tivesse aquele equipamento que é, como é que eu posso dizer, levado a vida com muito esforço. Não é fácil a gente ter um equipamento daquele à disposição da terceira idade e da forma como tem se colocado. Tem passado por muitas dificuldades, mas que tem ali a boa vontade de muita gente. O segundo requerimento do vereador Wilson, que trata sobre a questão da acessibilidade, aí eu queria, senhor presidente, trazer a atenção aqui dessa casa para que a gente fizesse um esforço no sentido de que o prefeito ele possa cumprir com as emendas impositivas nossas, que ele possa cumprir com o orçamento que a gente aprovou nessa casa, porque lá tem uma emenda que eu coloquei, vereador Wilson, para que seja equipado todos os espaços públicos, no caso, clínicas, praça, prefeitura, enfim, que a gente tivesse um mínimo de acessibilidade possível, porque tem muita gente que não consegue ter acesso. A gente tá, quando a gente fala, por exemplo, da prefeitura, imagine quando uma pessoa tem que sair ali da frente da Siqueira e lá para trás, para descer o escada para. Enfim, tem uma certa dificuldade, e quando a gente se fala ainda da cidade como um todo, é que é mais difícil ainda, porque até as calçadas está deixando de existir. Se a gente for aqui, ao lado ali da Siqueira Campos, ali mesmo, a gente vai ver que uma calçada que tem ali no poste está colada com o muro da residência lá. Enfim, então que esse assunto ele possa ser tratado com mais zelo. Com mais zelo, porque a gente, quem se mexe para tudo que é canto, a gente tem dificuldade, imagina um cadeirante, imagina um deficiente visual, enfim. Mas que a gente possa cobrar, senhor presidente, uma efetividade do governo em relação às emendas impositivas que estão aí, sem a gente ter retorno e sem ser cumprida de uma forma ou de outra. Muito obrigado. Quanto mais, pessoal? A palavra é do vereador. Presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Wilson por esse requerimento do lado dos idosos, onde tive na oportunidade com essa Eliel, ele está entre os 3 lados de idosos do Pernambuco. Foi feita uma avaliação do Ministério Público e as pessoas competentes ligadas ao governo do Estado, e na realidade nós só temos que parabenizar aquela equipe ali e dizer que tem um convênio firmado com a Secretaria de Ação Social, onde a Prefeitura paga a energia de lá. Isso é um convênio que o senhor ex-prefeito João Mendonça deixou até, se eu não me engano, até 2024 a 2025. Nós deixamos um convênio lá do lado dos idosos, para que esse convênio a Prefeitura tenha a responsabilidade de pagar a energia de lá. Então, tive lá conversando com o pessoal, vi lá o convênio, peguei até uma cópia para mim, e é bom que venha essa subvenção. Tem 30 voluntários lá no abrigo dos velhinhos. Então, é de grande importância, se vê com a Semana dos Edores, se ela pode fazer mais, uma subvenção ali mensal para aquele povo. Então, sofrido ali, porque não é todos que pagam ali. O
a quantidade de dinheiro que entra é insuficiente para que a demanda do mês é aquele pessoal que vive ali. Então, parabenizar a Dona Eliette, né, e toda a equipe, dizer que o vereador Luiz está de parabéns por esse requerimento. Muito obrigado. A palavra, vereador Deus. Sempre bom grado que instituições como o Lar dos Idosos sejam lembradas. Eu lembro que ainda em 2001, vereador Tenente, quando o João Mendonça assumiu o primeiro mandato, nós tivemos cuidado, ficou sob minha responsabilidade verificar as situações, levantar toda a documentação e o município assinou então convênio com o Lar dos Idosos, se comprometendo a pagar, fazer a manutenção dos pagamentos de energia e de água do lado do prédio. Então já foi uma ajuda boa para a época, né, que o lar não tinha nada disso, então foi, mas durante o tempo outras necessidades vão surgindo, as exigências são muito maiores, né? E outra coisa, vereadores, quando a gente coloca que o lar ele atende até pessoas de outros estados, embora nós possamos ver como um trabalho bonito, mas infelizmente também surgiu essa demanda de pessoas que abandonam seus idosos, trazem até de outros estados para colocar aqui. E via de regra, vereador, esses idosos chegam do lar, com raríssimas exceções, eles já chegam quando a família não tem mais como fazer empréstimo nos salários deles e ele não tem mais aquele salário para compor a renda familiar, então eles descartam. É uma realidade dura, cruel, mas essa é a verdade. Então, boa parte das pessoas que chegam ao lado dos idosos, elas já chegam sem dinheiro. Porque todo dia está comprometido aí durante 2, 3, 5 anos. Que as pessoas, os próprios parentes, alguém que estava responsável, fez isso. E como não tem mais como tirar, descarta. Então é necessário que nós, enquanto sociedade, façamos nossa parte, não apenas pela obrigação de cuidar dos nossos idosos, né? Eu costumo dizer que nós devemos cuidar dos nossos idosos como se nós fôssemos eles amanhã. Porque essa é a grande realidade. E eu espero que nenhum de nós caia nessa história de ser abandonado. Porque boa parte ali foram abandonados por aquelas pessoas que eles cuidaram. Então é muito bom, é necessário que se faça. Como se trata de subvenção, é preciso que o município e o executivo encaminhem para esta casa a proposta de subvenção para que a Câmara aprove. Então que se pense no tamanho do trabalho que é feito lá, o tamanho das necessidades e como é importante para Belo Jardim que tenha ali pessoas disponíveis. Nós temos ali muita gente se voluntariando para os trabalhos do dia a dia, mas é preciso também que os profissionais que são pagos, que precisam ter seu salário, é preciso a comida, é preciso o remédio, e a demanda ali é muito grande. Então, espero que venha de fato, que o requerimento seja atendido e que nós possamos aqui muito em breve voltar a favor desse projeto de subvenção. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão. Vamos ver discutir, submeter à votação os dois requerimentos. Em votação. Aprovado por unanimidade. Seguimento. Requerimento número 148, de autoria do vereador Bruno Galvão, solicitando ao prefeito a realização de doação de terrenos no Distrito Industrial 2 em nosso município, a fim de que novos empreendimentos possam ser implantados na referida localidade. Em discussão. Senhor presidente, esse requerimento que eu trago, inclusive, eu queria que fosse ampliado aí, é no sentido de que a gente tem tratado aqui, tratamos a público, em relação ao concurso público, que a gente colocou a questão do cabide de emprego que se torna a prefeitura do nosso município. O prefeito hoje, ele não passa de um mero gestor de RH, porque é só contrato de extrato, e não se faz nada porque o dinheiro que tem não está dando nem para pagar o salário dos servidores do nosso município. Então, qual é a ideia nossa? A
gente precisa saber se a secretaria tem algum planejamento aqui para a cidade. Porque a gente tem um distrito industrial que está sendo invadido, que não é de hoje. Mas a gente precisa ter um freio de arrumação nisso. Porque tem várias pessoas, vários empresários, inclusive pessoas que estão dentro da Moura, fornecendo a Moura, e que querem agora ampliar os horizontes, porque quando você está dentro da Moura, você só pode fornecer para a Moura. Então eu tenho sido procurado por várias pessoas que querem implantar uma empresa aqui no nosso município, que querem trazer empregos, mas não se tem um incentivo para nada. Não se tem um terreno, não se tem um incentivo fiscal, enfim. Então o prefeito ele precisa se organizar nesse sentido, porque não adianta somente ter essa prefeitura com o caminho de emprego, que você está lá no primeiro contrato, doutor Giovanni, e não sabe se amanhã continua com esse contrato ou não, e a prefeitura não desenvolve nada que possa atrair outros empreendimentos, que possa atrair novos empregos no nosso município. Então, o meu pedido que eu faço desse requerimento é nesse sentido, se vai ter algum plano, se tem algum plano para poder fazer doação de terreno, se tem terreno disponível, qual é o sentido do governo nessa forma que a gente traz aqui. Porque 3 pessoas, inclusive pessoas como o Chico do Banco do Brasil, o gerente do Banco do Brasil, tem trazido para a gente vários empresários que trazem essa demanda, mas quando chega, por exemplo, na Secretaria de Obras, diz que não tem nada disponível, porque está com outros problemas, enfim, que não é prioridade. Então a gente pede essa informação ao governo e espera que venha uma resposta salutar para que a gente possa ter essas empresas aí na atividade aqui no nosso município quanto nós. Muito obrigado. Em discussão? A palavra é Luiz. Eu gostaria apenas só de tirar uma dúvida, vereador, em relação ao distrito industrial, que o 2 é aquele que está por trás da Belo Horizonte, né? Eu não sei se, de fato, aquela área pertence ao município, do Estado. Mas, justamente, eu acredito que, eu lembro quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município, aquela área pertence ao Estado. Inclusive, é muito preocupante, porque a área hoje está toda invadida. Foram edificadas várias construções lá de casas, propriedade rural. Então, eu sugiro, inclusive, que seja encaminhado a própria ADMPEC, se eu não me engano, é a responsável por aquele distrito industrial, para que se tome as providências, porque, particularmente, assim, não quero diminuir o requerimento de Vossa Excelência, mas eu acho muito difícil o município fazer qualquer ingerência em relação ao Distrito Industrial 2 na situação que ela está. Eu sugiro que inclusive o Estado faça uma ação efetiva e reintegre a posse ao Estado, porque ali, na verdade, daqui a pouco vai terminar sendo usucapião, porque toda a área foi invadida ali, e que o município, de fato, o Estado passe para o município para que o município possa fazer a doação. Ou então, o Estado, efetivamente, criar uma política de doação de terreno. Vossa Excelência, inclusive, hoje falou, nós voltamos a medalha de orgulho pelo Jardinense para o proprietário da cachaça Tabocas. E ele é uma das pessoas que tem estima do jardim, que tem o desejo de ampliar sua fábrica e não encontra uma área no distrito industrial que possa efetivamente fazer a construção. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa casada, responsabilizando o Estado, passando aquele distrito para o município, para que de fato a gente possa fazer os investimentos necessários. Sugestão. Eu agradeço ao vereador Silvio, e quando eu pedi justamente para dar uma criada no requerimento, é porque aquele está restrito ao distrito industrial 2, mas a gente pede que seja feito no município. Qual é a política que vai ser adotada? Isso aí eu conversei com o Guilherme Mergulhão, que ela tinha um projeto quando estava na gestão do prefeito Marco Coca-Cola. A informação que nós tivemos, inclusive liguei diretamente para a ATEDIP, falei com a dona Bernadette, porque embora aquele espaço seja do Estado, existe uma cooperação com o município. Então eu já agendei uma audiência com o presidente da ATEDIP, juntamente com a deputada Tereza Leitão, e a gente vai levar alguns empresários aqui da cidade que tem esse interesse para a gente poder ter uma conversa, e aí a gente está adiantando aqui somente
informação do governo municipal. Mas essa parte aí, a gente do Estado, a gente já está avançando com ela aí. Muito obrigado. Em discussão, só para ressaltar, se eu não disser da minha memória, é o Distrito Industrial 3, pertence ao governo do Estado. Eu lembro muito bem, no ano passado, no ano retrasado, quando meu irmão, seu filho, que está o calor, ganhou o terreno. Foi diretamente para a data do governo do Estado. E a SO, não sei nem dizer o nome dele. Então, o governo do Estado foi diretamente para o calão. Não lembro de nada, até nós fomos, o senhor assumiu como prefeito, nós fomos ainda da prefeitura, o prefeito só pagou a aplicação, né? Para entregar ao pessoal. Mas aí, ele é direto com o governo do Estado do terreno. É só isso, vereador, para você não ver aí. Esse distrito aí é direto. Isso, essa área aqui, a gente vai discutir ela exclusivamente lá com o pessoal. Né? A gente entrou em contato com eles no dia 13 de maio, agora recentemente, e aí a gente só está ajustando a questão da agenda do presidente lá da defesa eleitoral para a gente poder fechar isso. Mas aqui no município, nós temos ali, por exemplo, Natal Mundo ali, tem vários terrenos ali que estão disponíveis, então a gente pede aqui que o governo ele caminhe para a gente, dizendo quais são as áreas que estão disponíveis e que a gente possa chamar esse pessoal para poder ver o que é que se adequa a cada um. Eu fui procurar também o Gildo, por exemplo, da metalúrgica Vitorino, lá tinha. Ele quer ampliar a metalúrgica dele, mas eu já tenho, quando vi, por exemplo, era secretário de obras, eu tenho uns 10 caras lá para a gente poder tentar resolver isso e não sair do canto. Não, porque a gente depende disso, a gente tem que pensar, então a gente está agora oficializando esse pedido para que a secretaria mande para a gente, até o próprio governo mesmo, mande para a gente. Eu estou seguindo como sugestão lá no Distrito Industrial do SESC, pegar as pessoas que têm vontade de fazer alguma figura para essa casa aqui, fazem votação pelo prefeito, essas doações, que a gente faz uma comissão, porque eu lembro muito bem que no mês passado nós fomos ali na fábrica de papelão, o presidente do governo do Estado, e lá tem um terreno muito grande, que foi abandonado. Lá está um amigo nosso aqui da cidade, que a gente ficou da secretaria. E o Digildo lá da metalúrgica, lá tem um vizinho disponível, eu levei até Sonildo na época, para ele poder ver que ele conhecia no olho, o cara do terreno. Mas o que é que acontece? A gente está pedindo, inclusive, sugerindo ao governo que ele faça uma campanha, faça um chamado. Empresário que tiver interesse em investir na cidade, o momento é esse. A gente tem uns terrenos disponíveis, você que tem interesse em implantar, e aí ele avaliava. Mas a gente pode dar disso. Só para complementar, inclusive, nós devemos lembrar aqui que, antes de ser prefeito, o empresário do terreno doou uma área aqui, próxima a Cerâmica, se estão ligando para mim, né? Para que se instalasse 5 empresas em Belo Jardim. Então, pode pegar esse terreno. Agora passar para o município e doar, se tiver algum empecilho em relação a Distrito Industrial 1, 2, ele faz o 4. Né? E quem sabe ele vê que cumpre uma das coisas que ele tanto prometeu antes de ser prefeito, que é esse terreno. Eu não sei exatamente onde é que fica, mas existe, espero que exista, né? Porque ele prometeu. Não, ele prometeu, está gravado. Está gravado, a gente tem até o vídeo. Se ele esqueceu, eu mando para ele. Que eu tenho arquivado. É só isso, vereador. Muito obrigado. É discussão. Só para aqueles instantes, né? O assunto está bom. Bem, eu compreendi o requerimento do vereador Bruno, que foi até questionado. E também compreendi os questionamentos. Mas o que Bruno quer, na verdade, e é o que nós queremos, por unanimidade desta casa, é que o governo municipal faça um levantamento do patrimônio de imóveis, terrenos que é do município. Primeira coisa que tem que fazer, não adianta chamar o povo para falar as coisas, você não tem onde doar. Então o governo precisa conhecer primeiro o que é dele, o que é do município da Galiza. O que é que eu posso disponibilizar para os empresários que querem investir em Jardim. E não dizer, vem aqui conversar comigo e doa, não adianta. O que nós sabemos é que muita gente invadiu aqui, não só o terreno do município, como também os terrenos do Estado. Mendonça está gastando dinheiro com advogados,
ali por trás da Asa Branca, que lá invadiu o estadual Minoso. Ele teve que entrar na justiça com a reintegração do banco. E eu, que é advogado, sou principal do direito, sabe disso, não é fácil se conseguir depois de um ano e dia, uma reintegração. Eliminar. É quase que impossível. Então tem que se abrir o braço para a outra parte contestar, e isso aí, sabe, a justiça brasileira, né? Mas eu acho que o mais interessante é que o governo do Estado, o governo do município, chama o feito da ordem e primeiro procura saber o que é do município. Inclusive ele já vai lá fazer as demarcações, o mato já ficou de conta, aqueles que tinham passado, eram demais, estavam arrancados. Então ele tem que saber o que é dele, o que é nosso, o que é do povo. Aí sim, o que é que vai poder disponibilizar? Até hoje o governo não teve a iniciativa de fazer o inventário do município. Esse é o problema, Vitor. O governo não sabe o que tem no município. Se sabe que as pessoas invadem os imóveis, os terrenos do município e constroem. Quando a gente vem lá no cimento, a exemplo lá de Vila Nova, inclusive estão lá construindo, é o irmão tocado, nada contra o seu irmão, mas eu fui ao Michel, porque ali você sabe que é terreno, o seu pai que doou para a prefeitura fazer uma escola, e a escola foi feita. Depois passou a ser lá a parte de artesanato, de bordado, e no final a prefeitura demoliu. Nós achávamos que a prefeitura iria de fato construir ali um salão bonito para eventos. Não, loteou lá e doou de boca a cada noite, denunciou o promotor. Denunciei. É a terceira vez que eu vou lá, tiro fotos e mostro que a obra está evoluindo. O Ministério Público mandou notificar a prefeitura não respondeu por isso mesmo. Quer dizer, é um desastre. Terreno no centro de Vila Nova, bonito. Que daria luz, qualquer coisa boa, que seja de interesse da comunidade, aí vai lá e se rapeia com 5 pessoas. A mesma coisa agora mesmo na rua Sergipe, lá no Olha da Pobre. Alguém achou esse dono lá, ali perto da casa do vovô. É uma rua sem saída. E eu estive lá, sabe, estava cavando com 2 serventes, pedreiro, cavando. Você vai construir uma casa aqui, foi aqui perto do Long, graças a Deus, interferido. E resolveu ajudar o cara de uma outra forma, estava salvo lá. Quer dizer, a pessoa, eu digo que ali foi meu loteamento, eu plantei ali. A pessoa, Sebastião Medeiros, comprou lá terreno e ficava sem saída. Como é que ele ia entrar para construir a casa lá? Quem é que estava de helicóptero? Aí foi a graça da intervenção de Beto, chegou lá, meu amigo, isso não é errado, não está construindo aqui não. O camarada estava cavando, mas eu não licença. Então é preciso o município tomar de todo do que é seu. E segundo, o município também deve procurar o Estado, lá no secretário, para conversar. Diz, olha, o que é que nós podemos fazer pelo distrito industrial de por trás da Asa Branca, por trás da Bela Novela? Mas é alguma coisa, porque o povo está erradinho. E não é o povo pobre, não. É gente que tem dinheiro, gente que nasce média, gente que tem conceito na cidade, mas você não vê o que fizeram na linha verde? Na linha verde. Os caras chegam lá e fabricam dentro da roçoara, já começaram a construir, foi que se correu, chamou aqui a Polícia Federal, a Polícia Federal veio lá e foi demolir, mas tem muitos que estão lá ali em cima, ali perto ali naquela barraquinha que o Valor. E a ação da justiça, o município nunca se interessou em estudar a ação da frente. Aí nunca mais tem reintegração. E o juiz deu reintegração. A reintegração não aconteceu e agora não dá mais. Não está mais integração. Tem que se discutir, fazer prova, contra prova, e assim por diante. Então, o que pronuncia, na verdade, foi não, isso. Apenas para ilustrar, inclusive, essa questão do distrito industrial, muitos daqueles blocos que foram do ano passado, inclusive, estão com garantia ao Banco do Nordeste, por tirar os financiamentos, colocando tempo, com garantia, muitas vezes, a obra ou a empresa não foi à frente. Por isso que é tão necessária essa questão, esse recadastramento imobiliário feito pelo município, para que de fato possa colocar uma placa, um outdoor, convidando as pessoas a investir pelo caminho, mostrando o potencial que a cidade tem em relação à água, em relação à logística dentro da própria conjuntura da região Nordeste, está perto de Alagoas, está perto de
João Pessoa, na Paraíba, porque a cidade de Brasília hoje é uma cidade sempre é tanto que o seguinte, grandes empresas como a Moura permaneceram aqui na cidade por uma questão de logística. A Palmeirona não sai de Brasília por uma questão de logística. A NAP não sai de Brasília. Foi um grande centro de distribuição aqui e por uma questão de logística. Então nós temos um grande potencial. Obrigado. Agradeço, vai encerrar só. E lembrei aqui de uma coisa importante. Eu li uma reportagem essa semana, não sei se vocês ouviram aí. Petrolina, o prefeito de Petrolina, que é a cidade que mais cresce do Pernambuco. Vai ter muito perfil do Brasil, certeza, está conseguindo. E ele já está Petrolina. Já vou chamar a Moura e a Palmeirona, oferecendo já tudo, terreno de isenção, de imposto por 15 anos, água, luz, todo mundo. Vamos pedir a Deus que isso seja verdade. Para a pessoa se acolher a Palmeirona sai daqui, ela vai voltar a ser uma vila. Né? Então, cabe ao governo municipal e a frente sair exatamente do pessoal da Moura lá, ir lá para discutir, né? No sentido de fazer com que a Moura e a população permaneçam. Obrigado. Boa discussão. Senhor presidente, só para concluir aqui e acrescentar aqui algumas coisas que foram abordadas. No dia 5 de maio, agora desse ano, eu estive com o André Michel, filho de Miguel das Baterias, saudoso Miguel das Baterias da Paz. E nós estivemos com João Melo Neto, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Caruaru. A gente chegou lá, muito bem recepcionado, muito bem atendido. E ele solicitou um terreno para poder implantar uma fábrica de baterias lá em Caruaru. Daí ele colocou, imprimiu a pauta, no outro dia ele mandou. Não, tem maior interesse em receber você. Chegou lá, um tratamento VIP. Você precisa aqui somente desse plano de consulta. O que é esse plano de consulta? Eu preciso saber o que você tem que implantar, quantos empregos vai gerar, qual a média de tempo para poder implantar isso e ativar. Enfim, uma série de requisitos. Inclusive, na ocasião, ele colocou uma fábrica de colchão que está sendo implantada lá em Caruaru. E ele disse, André, quando a gente assumiu aqui, a gente não tinha praticamente nenhum terreno disponível nessa localidade. Então, qual foi o grande trabalho que nossa secretaria fez? Identificar aquele que não foi para frente, tentar fazer um acordo antes de chegar na justiça, mas reapropriar o terreno e colocar para quem. Então, o que é que acontece? Ele apresentou o vereador Wilson um terreno de 2 hectares. André, essa área que dá para você, empresário, ele disse: pronto, vou mostrar com o plano de consulta, estou pesquisado aqui, registrado com recurso de conta. Quem é que não quer fazer isso num tempo desse? Aí você vê lá, cara, como um polo de confecção ali, que está dando um forte, confecção esses produtos, aí uma hora você tem uma fábrica de colchão, outra hora você tem uma fábrica de bateria, você diversifica a economia do local da região. É isso que a gente está pedindo, presidente. É que o prefeito dê um caminho para a gente, alguma coisa nesse sentido, até para a gente poder se comunicar. Porque independente de qualquer coisa, independente de ser produtora de água, independente de ter outras atividades, se a cidade do mundo, enfim, a gente tem um potencial industrial aqui de fazer inveja a qualquer cidade aqui na região. Então é isso o apelo que eu falo, senhor presidente. Esgotado aí as argumentações, né, sobre o investimento do nosso vereador Bruno Galvão. Vejo que a intenção é muito boa, louvável do vereador. Agora, quanto à localização existente, o município não tem a legitimidade hoje de tentar fazer um projeto arquitetônico lá, topográfico, para aquela área servir para terrenos, para indústrias. Tendo em vista que hoje a posse primeira legítima é do Estado. Agora, se o Estado der anuência ou transferir de forma legal aquele terreno para o município, aí sim o município tem
a legitimidade como executor de estabelecer a lei do loteamento. Mas também não impede que o petitório do ilustre vereador Bruno se desloque para outro terreno que já existe no momento, como o que o tenente mencionou. Existem áreas disponíveis por solicitantes que na época tiveram a ideia, o interesse, mas não houve prospecção para prosperar. E aí o terreno ficou disponível. E outro, que na verdade, para essa ampliação que eu conheço lá, do nosso amigo Linha, seria bem melhor já no próximo a fazer uma filial, podemos assim dizer, no loteamento 2, industrial 2. Até por questão de custo, comodidade, a ação como a indústria se desenvolve. E hoje, a gente sabe que naquele loteamento do industrial 2, a área está tomada justamente no âmbito social por pessoas que necessitavam. Naturalmente, quem invade uma área porque precisa, já assume o risco de haver o esbulho processual, de ser colocado para fora. Mas só que aquele terreno industrial hoje tem vários tipos de invasores. Tem invasores para microempresas, clandestinos, tem invasores de residências de forma precária, tem invasores para plantios, tem invasores para outras finalidades. Então, se o Estado, que é o titular legítimo, tem o domínio daquela área, não se posiciona, não faz nenhuma intervenção no âmbito possessório para impedir a invasão, obviamente, cada invasor estimula outro, e assim vai sucessivamente. É óbvio que nenhum daqueles que estão ali hoje, que foram invadidos aqueles terrenos, os possuidores deles, os pulseiros, no âmbito da legislação vigente, não terão o direito de ingressar em juízo para a ação de uso campeão. Por quê? Sabemos que os entes federativos, todo o seu patrimônio, não pode haver o processo de uso campeão, que a posse é clandestina, precária e até mesmo violenta. Vossa Excelência sabe que os pressupostos da ação do uso campeão é a posse mansa, pacífica e ininterrupta, segundo a nossa legislação básica. Então, é interessante saber aí a disponibilidade das áreas industriais para que o projeto do requerimento do nosso colega Bruno seja realmente considerado legítimo e prudente e que haja realmente objeto naquilo que foi pedido. Então, com a liberdade do vereador Bruno, esse distrito 2 pode ser feito em qualquer outro local, né, Bruno? Então, em votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Prossiga. Requerimento número 149 de 2019, de autoria do vereador TG. Importantes. E diria que essas ações têm se feito necessárias no município, porque aonde você votar está precisando. Dado o descaso com que a cidade vem sendo tratada. Nós tivemos agora, na semana passada, essa ação lá no bairro Tereza Mendonça. Mas se deslocar um pouquinho da área em que foi realizada a ação e botar dentro do mesmo bairro, mais para trás, mais para o lado, está precisando ainda. Porque a prefeitura tem feito ações pontuais e
em determinadas áreas e o resto da cidade, onde você der uma volta no entorno da cidade, as ruas principais ainda tem sido feita a maquiagem. Mas aqui, se nós formos aqui, a Rua do 100, aqui no Campo de Cultura, está lá com meio fio pintado e sem mato. Mas se você entrar aqui, qualquer rua, à sua direita, o mato está dando no joelho. E são ruas ali para você. Então, a prefeitura precisa estar não apenas na Coab 3 e mais ou menos parabenizo o pedido, mas precisa estar na Coab 2, Santo Antônio, no São Pedro, na Gabineira, na barragem, no Planalto, em todo canto onde ela não tem estado, onde não tem chegado as ações do município. Então, espera-se de programas, de projetos como esse, que você leve até as comunidades serviços para os quais a prefeitura já não deveria ter a obrigação de fazê-los. Seria um mutirão para serviços extras de saúde, porque foi feito lá uma série de atividades na área da saúde. Deve ser preciso um médico no posto de saúde, não tem. No dia a dia, né? Aí vamos esperar que chegue de novo, daqui a um mês ou 2 ou 10, o mutirão para poder ter o serviço. Seria para se levar um serviço, um atendimento diferenciado, fora os que já deveria ter por obrigação, e não apenas limpar algumas ruas, que não são todas, durante um dia ou 2 ou 3 antes do evento, para quando o prefeito chegar com a comitiva, está lá uma rua bem bonitinha para tirar foto e jogar nas redes sociais. E o restante do próprio bairro abandonado e os demais bairros que não recebem. Então, parabéns. Pois não, na verdade, o que acontece? É muito marketing, né? Muita maquiagem e menos povo, menos trabalho, menos serviço. Infelizmente, essa é a grande realidade. O prefeito disse, é um projeto pioneiro na região. Começou aqui, para cá em bem pertinho. Está aí tudo registrado. E ao contrário desse prefeito, lá tem lá caminhado ambulância em cada vila, cada distrito. Não é somente naquele momento que você toma os pula-pula por menino, aquelas coisas, que é importante mas a gente quer falar da efetividade. Cadê a participação popular? Porque o morador, a gente tem aí gravado, saiu ontem no rádio, por exemplo, um morador que foi questionar o prefeito pedindo um dentista, que é obrigatório. E os seguranças chegaram e fecharam o morador. Então, que prefeitura é essa? Mais trabalho, menos prefeitura e não chega no povo. Então, são essas questões que precisam ser respondidas. Eu acredito que a gente da bancada da oposição tem que acompanhar em loco essas situações, porque não adianta somente ir lá enfrentar, botar os balãozinhos, botar uns pula-pula, fazer aquele movimento todo e esquecer o dia de amanhã. Porque faz aí 2 anos que a gente vem pedindo para reservar uma rua para ser trabalhado no lazer no final de semana e até hoje não saiu do campo, porque não tem vontade de se fazer um negócio desse. Só para encerrar, senhor presidente, então, mais uma vez ressalto a importância do requerimento. É necessário olhar para as comunidades e Vossa Excelência está tendo esse cuidado e espero que seja atendido no que diz respeito ao projeto, prefeitura com você, para aquelas localidades ali no entorno, que seja estendido ao bairro inteiro e não apenas algumas ruas adjacentes ao local onde se mantém. Não vou nem comparar com o telha de circo, porque para não ofender quem vai assistir. Mas eu digo à população que aproveitem o momento quando acontece esse tipo de ação para irem até lá para ver o prefeito e cobrar. Porque se você for aqui na prefeitura, não encontra o prefeito. Então a única maneira de se encontrar o prefeito hoje, para o povo encontrar o prefeito, é se for lá, onde ele estiver, num dia no mês que acontece esse projeto. Agora não chega muito perto não, que arrisca levar um surdo de segurança, se disser que está faltando alguma coisa na localidade, porque todo mundo tem que fazer de conta que está bonito, que está tudo bem e que Belo Jardim está de maravilhas. Só quem não sente isso é o povo, mas quem está ao redor
cotidianamente. Então, espero, vereador, que o seu requerimento seja atendido e que essas localidades recebam atenção, não apenas nesse dia com o projeto, mas em todos os dias subsequentes, onde as necessidades permanecem, depois que a prefeitura retira as rendas e a estrutura que paga lá a preço de ouro para montar nos dias. Muito obrigado. Boa noite, senhor. A palavra é do Marcelino. Eu queria aqui parabenizar o vereador presidente. Ela vê, porque embora ele não fale nomes diretamente, mas as referências que ele faz é de quem acabou de usar a palavra. Então, eu tenho percebido isso em algumas reuniões passadas, que o vereador tem trazido algumas respostas às minhas falas, embora eu não fale meu nome diretamente. Mas o que nós estamos falando, vereador, seria bom que o senhor entendesse, não precisa ter estudo para entender, é que essas ações, certo? Limpar a rua do bairro, não era para ser feito uma vez no ano, a cada 6 meses, não, um projeto desse. Era para ser feito semanalmente, mensalmente, sem precisar de uma ação de cinema para se fazer. Que o médico, que o serviço de aferição de pressão, né, a diabetes, essas coisas fossem feitas lá na unidade de saúde que existe no bairro. Porque vamos agora ao Tereza Mendonça, a ação aconteceu lá semana passada. Vamos lá ver agora as ruas que estão com esgoto, correndo a céu aberto, com mato. Então não venha dizer que foi bom para a comunidade por inteiro, não. O senhor deve ter ido lá no momento do evento e quem estava lá disse, não, tá bom, tá bom, tá bom. Mas não pense que a cidade está achando bom, não. Então agora em relação ao posicionamento, eu tenho que lembrar mais que existiu Vitorino na roça, mas se for lembrar as outras campanhas, você deve ter ido em alguns que estavam lá, como o Mendonça. Eu só sei dizer uma coisa, que teve gente aqui, não muito tempo passado, que bradou, que era um homem de palavra, que preferia morrer do que ir para o lado do prefeito. Como não morreu ninguém, eu só posso dizer, pensar em outras coisas. Então, quando a gente vai medir palavras, tentar responder às outras pessoas, é bom primeiro a gente saber aonde é coerente e onde não é. Porque eu sempre tive um posicionamento nessa casa e não fui nem para lá nem para cá, continuo com o mesmo posicionamento. Agora é muito difícil defender governo. E governo ruim, então, é complicado. Então, realmente o povo é quem vai julgar. E vamos ver o ano que vem. Se as pessoas vão dizer que esse governo e quem apoia ele é tão bom assim como se braga. Muito obrigado pelo apoio. Está disponível aqui, assim como a gente debater, mas, senhor presidente, eu fiz parte de uma base do governo. Entregue os documentos das casas do bairro Tereza Mendonça. As casas foram entregues inicialmente ainda na segunda gestão de Mendonça, o restante na gestão de uma Coca-Cola, e havia um processo em andamento que, segundo os moradores, já foi terminado. E é, vereador Bruno, desse tipo de serviço que esses projetos da prefeitura deveriam levar para as localidades quando vão. Vamos levar o título definitivo de propriedade, entregar os documentos às pessoas. Mas isso aqui fica no esquecimento. Não, se as pessoas ficam lá sem receber seu documento, depois de todo o processo finalizado, e ninguém diz por que não foi recebido. Talvez até porque não saibam. Não saibam, porque tem muitas equipes de mancha, tira gente daqui, bota por ali, e se perde no meio do caminho sem saber mais como é que dá procedimento aos feitos. Em relação aqui à rua Cássio Jane Amorim, que já foi objeto há pouco tempo de pedidos, não sei da vereadora Paz, eu estive lá fazer um vídeo, porque a gente chega na rua, primeiro eu cheguei na rua, achei que a rua não tinha passagem, não tinha umas pedras bloqueando, e eu pensei que estivesse havendo uma obra na rua tipo essa da Compesa. Mas não, foi só a chuva que revirou o calçamento todo, está parecendo que houve um bombardeio na rua. Eu nunca vi uma situação daquela, não está vendo obra nenhuma na rua. Mas a chuva revirou, está misturado terra com um pé de calçamento que ninguém
sabe mais o que é o quê, onde é que começa a rua, calçada. E os moradores não podem entrar com o carro em casa, alguns não podem mais entrar com o carro em casa, e isso já se arrasta há meses. Sabe? E vocês não têm, eu não tenho explicação. Sabe? Por mais que alguém pergunte, Milton, por que é que a prefeitura não resolve isso aqui? Não tem como você dar explicação. Sabe? Porque só pode ser má vontade ou não anda no bairro. Então, literalmente o bairro lá que nós conhecemos como Via do Moro da BR, ele está destruído. Tem buraco em todo canto, esgoto a céu aberto. A praça, o mato, se você se acocorar, se esconde. Sem exagero. Basta você se abaixar, ninguém lhe vê mais. De tão alto que está o mato. Aí vem com, vamos fazer uma prefeitura com você lá, para pagar pelo menos um mês, para ver se resolve um pouquinho, porque tem o que fazer ali naquele bairro. Parece que não se tocou, fora aqueles calçamentos que eles fizeram em algumas ruas, né? Ali as ruas são conhecidas por rua 1, 2, 3, pularam no carro e fizeram algumas ruas que, segundo moradores das ruas que não receberam o calçamento, as ruas beneficiadas, várias pessoas do primeiro e segundo escalão da prefeitura têm imóveis naquelas ruas. Aí você quer ter uma explicação para justificar por que você calça a rua 1, 2 e rua 6. Não vai calçando na sequência. Que todas merecem. Mas enfim, fora isso, parece que esqueceram o bairro. Completamente. E a gente fica todos os dias com moradores pedindo, até pelo amor de Deus, que a gente faça alguma coisa. Então o bairro está totalmente esquecido. Eu fiz alguns registros, vamos soltar nos próximos dias e espero que o secretário de obras corra para lá para fazer pelo menos o rosto do mato. Porque eles soltam mais, quando a gente fala, eles vão lá e fazem alguma coisa. Então é isso que eu queria colocar para os moradores da rua Cássio Eugênio Amorim. Estou colocando aqui esse requerimento, mas já estendo aos demais que te mandam aqui mensagem para o meu WhatsApp do gabinete, que vamos fazer a partir de hoje um acompanhamento mais a fundo da lei do bairro, porque está um absurdo. As ruas que tinham calçamento já tem pela metade, porque não se está repondo, aí se abre para passar um esgoto e fica lá aberto. Então, o que tem de esgoto ainda está aberto, buraco nos calçamentos, ruas inteiras que não dá mais para transitar. É incrível. Então, eu espero que a prefeitura se lembre que aquele bairro fica em Jardim. E que, se for para fazer, faça um projeto desse, prefeitura com você, já que a prefeitura não está lá faz tempo. Aliás, a prefeitura não está em Jardim, na realidade. Mas vamos ver se chega alguma coisa lá. Muito obrigado, senhor presidente. Nossa, a gente vai discutir outro. Já discutiu? Apenas é que isso foi algo que nós já falamos em outra oportunidade, mas o Executivo Municipal perdeu a oportunidade de incluir a criação dos cargos de guarda municipal nesse projeto de concurso que mandou para cá. Poderia ter criado os cargos, não precisava, se não fosse implantar agora, mas já estava lá, tinha pulado, já estava importando. Mas assim, é bom nós frisarmos isso para ver como os problemas que o município tem a enfrentar, eles não são pensados para planejar. Porque você pode criar os cargos e não preencher agora, se a folha não deixa, se o gasto pessoal está alto, precisa resolver. Mas infelizmente, vereador, eu não acredito que o município tenha a intenção de fazer, porque poderia ter feito algo também já na criação, quando mandou para cá a lei, que criou a autarquia municipal de trânsito, aí criou alguns cargos lá, mas não convocou concurso, não fez nada, os cargos não serão ocupados por comissão ou por contrato temporário. Então, para mim, demonstra que não há intenção de resolver o problema. É tudo temporário, é tudo improvisado. Então, a iniciativa é muito boa. O prefeito de Lajeiro está fazendo história, não apenas de Lajeiro, mas em toda a região ali do Agreste Meridional. Vai crescer muito politicamente, porque vem de uma gestão exitosa, e principalmente num tema que é essencial, que é a questão de segurança, que tem sido uma preocupação muito grande do brasileiro nos últimos anos. Infelizmente, eu não creio que haja vontade da administração de resolver esse assunto da forma como deveria, criar estrutura, fazer concurso e
instalar mais um órgão no município para trabalhar efetivamente. Muito obrigado. Em discussão. Ora, beleza.